Senhor presidente, nobres pares, uma saudação especial a quem nos assiste pela TV Câmara, canal 16. Os que Uma nos declaração de prestigiam líder da bancada do PT. com sua presença aqui no plenário na manhã de hoje. Também não poderíamos deixar de fazer uma saudação ao Rotary Clube Pérola das Colônias. Teve o senhor César aqui, instituição que prega o bem. Declaração de líder É da importante bancada, PDT. para todos nós. Também ao Júlio César da Silva Chaves, do FAS Centro Próprio Rua, o assunto moradores de rua. Isso, na minha avaliação, são assuntos pertinentes e que são importantes que nós façamos uma reflexão bem profunda, porque hoje estamos iniciando um momento, um tempo litúrgico na nossa Igreja Católica, vereador Alberto. Eu acho importante nós fazermos uma reflexão. E eu me sinto assim bastante lisonjado depois de termos vivido o Carnaval. Ontem foi quarta-feira de cinzas e tive a oportunidade de ir à missa. E quem teve essa oportunidade, eu quero tentar fazer um link sobre o que eu vou tentar abordar aqui com os dois assuntos que vieram para cá, que foi o Rotary Club e também a situação dos moradores de rua, através da campanha da Fraternidade 2020 que nós vamos abordar. Mas eu gostaria de fazer um pequeno histórico, porque as pessoas falam, por exemplo, da Quaresma, que iniciou ontem, na quarta-feira de cinzas, e quem teve a oportunidade de ir à missa, eu fui ali na igreja de Lourdes, no final da missa, o padre derrama um pouquinho de cinzas e faz o sinal da cruz sobre a fronte daqueles que irão ali, sobre a testa, e diz o seguinte: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas é para nos lembrar que nós somos pó e ao pó voltaremos. E a Quaresma, ela tem uma simbologia para nos mostrar que isso é cíclico. Os 115 anos do Rotary, que vem tentando fazer o bem, assim como a situação dos moradores de rua, é lembrar que a nossa vida é um ciclo. Temos um início, um meio e um fim. Ao pó voltaremos. E a Quaresma significa 400 anos do povo hebreu no Egito, 40 anos do povo com Moisés também no Egito, e os 40 dias da tentação do Cristo. Para mostrar 40 dias das tentações. Para que nós ressurjamos lá no final, na Páscoa, para quem é cristão, e acreditemos numa ressurreição maior daquilo que nós possamos ver. E quando nós temos esse entendimento, se diz que é necessário sermos pessoas melhores. E é por isso, hoje o vereador Velocino Ues, por exemplo, quando nós conversávamos de manhã cedo, nos pediu espaço, vereador, para falar, por exemplo, da situação ali de Galópolis, né? Da situação de Galópolis, que aconteceu com a chuvarada que deu ontem em Caxias do Sul. Mas o que isso tem a ver? Tudo com a campanha da fraternidade que nós estamos iniciou ontem. E mais um assunto que é importante para que todos saibam, são 40 dias, mas se contarmos os domingos, são 46, sem contar os domingos. Então, com o tema, viu, sentiu compaixão e se cuidou possível, dele. uma parte, vereador. É uma passagem de Lucas 10, 33, 34, e o tema fraternidade, vida e autocompromisso, que nos traz, vereador Gustavo Toigo, a campanha da Fraternidade 2020 faz referência à parábola do bom samaritano, que além de ter uma passagem bíblica e clássica, ela traz uma lembrança, a missão de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, a representação de um bom samaritano. Ela é recém-canonizada pela Igreja Católica. E essa campanha tem uma motivação para olharmos transversalmente as diversas realidades, interpelando sobre o respeito à vida em suas diversas dimensões, pessoal, comunitária, social e ecológica. Quando nós estudamos nos bancos da universidade lá atrás, nas cadeiras eletivas, nós dizíamos que a natureza tem 3 formas de se reordenar. Através das guerras, que mudou a contestação a partir de hoje, quando nós vimos as formas em que estão havendo, através dos drones, as guerras, através das epidemias
nós estamos vendo aí o coronavírus, e também através dos fenômenos naturais. O que aconteceu em Galópolis, por exemplo, isso não é de graça. A partir do momento em que nós olhamos tão somente para dentro de nós esquecemos de olhar o sofrimento do outro. Porque passar por uma pessoa pedinte na rua e desconsiderar, é desconsiderar a nossa própria existência. Não adianta nós mais querermos tão somente resolver o problema meu, o problema da minha família. Isso não adianta mais. Parece um assunto ameno, mas não é ameno, não. Penso que nós temos que cada vez mais ter cuidado sobre isso, porque as coisas estão vindo. Eu estava vindo para cá, uma epidemia, por exemplo, que está começando. Aqui no Brasil, ontem alguns estavam comemorando o primeiro caso efetivo que tem. Descobrimos um caso de coronavírus no Brasil. Pois bem, nós vamos ver isso economicamente, o que vai significar. O que está significando isso para a Europa. O turismo está acabando. Esses dias eu estava ouvindo também a questão econômica da China, não tem mais placas para a questão da energia solar. Hoje, com a globalização, nós estamos tendo uma interdependência da ação um do outro. Quantas vezes aqui nós já falamos sobre essas situações e depois nós podemos ampliar? E o cartaz, eu peço que a TV Câmara feche aqui no cartaz da campanha da fraternidade, se for possível, né? Que aqui fala do tema viu, sentiu compaixão e cuidou dele, e o lema fraternidade, vida, dom e compromisso. A preocupação com a vida. Aqui a irmã Dulce, né, o anjo bom da Bahia, indiferente. Ela mostra aqui nesse cartaz da campanha da fraternidade o cuidado com o outro, indiferente da cor da pele. Então, eu quis trazer porque não podia me furtar. Indiferente da crença religiosa de qualquer um, a preocupação com o próximo, ela ultrapassa fronteiras. Os dois assuntos que nos foram trazidos aqui, quem observou, ele perpassou isso tudo. Perpassou toda essa preocupação com o que está acontecendo. Nós não podemos achar que as coisas que estão acontecendo, elas seguem o curso normal da natureza. Então, essa reflexão que a Igreja Católica faz a nível municipal, regional e nacional, porque a campanha da fraternidade ela é uma campanha brasileira, mas ela tem que nos causar uma reflexão sobre os nossos atos. Esses dias, uma pessoa no trânsito estava na sinaleira e largou um carro, não é para salário mínimo, largou uma latinha de refrigerante no chão. Eu baixei o vidro, eu acho que a senhora deixou cair a latinha. Diz, qual a diferença de botar no chão ou no lixo? Aí acaba o diálogo. Acaba o diálogo, né? Quer dizer, eu tenho que justificar a minha ineficiência. Então, a campanha da fraternidade traz isso. Deu a parte, vereadora Gladys Frisso. Vereador Edson, obrigada por trazer esse tema, né? E lembrar o porquê da nossa existência. Eu vou além no capítulo 10, mas além do versículo 33, aqui no versículo 25, aonde a pessoa pergunta para Jesus, né? Ela desafia Jesus. O que eu tenho que fazer para poder ir para o céu? E Jesus diz, amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. E aí que ele pergunta o porquê. Quem é meu próximo? E aí vem a campanha da fraternidade, para mostrar a indiferença que está atingindo a nossa sociedade. E aqui a gente se pergunta, qual o nosso grau de compaixão com o cuidado do próximo? A campanha da fraternidade vem para que a gente reflita mesmo, vereador Edson. A gente, no correr do dia a dia, acaba esquecendo o que de fato é importante para a nossa vida eterna. Então, é ver, sentir a compaixão e cuidar. Parabéns. No outro. Obrigado, vereadora Gladys. Peço ao vereador Felipe Grêmio Maia, nosso líder, se não utilizar declaração de líder. Uma declaração de líder, senhor presidente, a bancada do MDB. Segue o vereador Edson da Rosa à tribuna. Obrigado, vereador Felipe Grêmio Maia. Vereador Gustavo Toigo, seu à parte.
Muito oportuno uma parte também, vereador. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. Acho que a grande resposta a essa pessoa que deixou cair a latinha, qual a diferença de colocar no chão e no lixo, é uma resposta só: educação. Hoje as pessoas realmente não têm essa noção, mas importante sim, Vossa Excelência, trazer o lançamento da campanha da Fraternidade 2020, encabeçada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, traz o tema da fraternidade e da vida, e Vossa Excelência pega muito bem. Eu acho que nós precisamos, enquanto sociedade, fazermos sim uma grande reflexão. É uma reflexão que nos convida a todos os cristãos, para que nós possamos justamente estabelecer aquilo que é importante, que é a solidariedade, com o próximo, principalmente com aqueles que mais precisam. Nos relatava o Júlio da Faz na tribuna há uns momentos atrás, e justamente foi muito feliz a CNBB em pegando dois ícones da cristandade, da atualidade, para ser exemplos, para ser justamente inspiração, que é o Papa Francisco, e a própria irmã Dulce dos Pobres, recentemente canonizada, que teve toda a sua trajetória no cuidados com aqueles que mais precisam. Então, nós somos convidados, o vereador Edson, Câmara de Vereadores, Poder Público, a própria CNBB, as igrejas como um todo, não somente a católica, o movimento comunitário, as famílias, a justamente entrar em sintonia nesse momento que nós precisamos, entre sociedade, estabelecer relações positivas, mas principalmente, vereador Edson, diria, de compreensão e de muita tolerância. Eu acho que são duas coisas hoje que a sociedade está precisando. Nós percebemos um afã, muitas vezes, uma falta de diálogo e uma falta de compreensão. E, nesse sentido, eu acho que novamente a CNBB ela acerta em tratar a fraternidade, ou seja, aquela solidariedade com aqueles que mais precisam, do carinho das pessoas, das famílias, do poder público. Então, lhe cumprimento por trazer esse assunto, que é muito oportuno. E trazer, vereador Toigo, de novo, o Júlio César da Silva Chaves, ele trouxe essa situação dos moradores de rua, e na primeira experiência que feita através da Igreja da Hospedagem Solidária, Júlio, nós tivemos a oportunidade de ser voluntário, que foi ali no abrigo, e as situações diversas de vidas por aqueles que talvez não souberam aproveitar, mas também querem que alguém escute, e talvez seja uma oportunidade de fazer diferente. Então, a gente não pode se tornar indiferente à situação dessas pessoas. Indiferente se estiver no poder público, é a individualidade de cada um. E nós estamos esquecendo isso no dia a dia, sabe? As coisas estão passando ao largo, e nós, como formadores de opinião, nós temos a obrigação, porque o dia a dia nosso aqui de vereadores, dificilmente alguém nos liga para dizer como é que tu está. Tu está bem? É natural, por sermos referência, as pessoas nos trazerem vários assuntos que são mazelas sociais. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. E está se evidenciando cada vez mais. Talvez pelos meios de comunicação, hoje a informação é mais rápida, pode ser. Mas me parece que, por mais que sejamos solidários, a coisa está descambando por um caminho que eu não sei, se nós não nos unirmos cada vez mais, terá controle. Vereador Alberto Meneguzzi, à parte. Vereador Edson, Vossa Excelência traz um assunto importante, que é a campanha da fraternidade. Quero lembrar que o bispo diocesano, Dom José Gislon, ele é o responsável pela CNBB Sul 3, toda a região sul, o nosso bispo diocesano, e ele, nas reportagens, na entrevista coletiva de ontem, a respeito da campanha da fraternidade, fala da sociedade indiferente. Uma sociedade indiferente é uma sociedade mais violenta. E fora todos esses aspectos que Vossa Excelência traz a respeito do trabalho da Igreja Católica, que é histórico, porque se a gente for recordar aqui, as tantas instituições de educação, de saúde, são todas instituições ou congregações de irmãs, de freiras ou de padres que trabalham para a saúde, que trabalham no sentido de atender as pessoas que estão abandonadas. Então, a Igreja Católica tem um trabalho histórico em relação a isso, em vários setores. Então, a campanha vai reforçar esse trabalho que já é feito pela Igreja. Mas quero pegar outros dois aspectos que também, para mim, significam vida, vereador Edson. Primeiro, um decreto canônico que foi ontem anunciado pelo Dom Jaime Spengler, que é arcebispo metropolitano, criando uma comissão arquidiocesana especial de tutela de criança, adolescente e pessoas vulneráveis. A Igreja Católica entende isso também como vida e quer trazer como transparência o assunto do abuso sexuais contra a criança. Fazer isso de forma transparente.
E pasmem, né, no bom sentido aqui, essa comissão tem delegado da Polícia Federal, Procuradoria da Justiça, psicopedagoga, psicólogas, psiquiatras, assistentes sociais e juristas. Então é importante que a igreja trate esse assunto de forma transparente, de forma séria, como tem sido o posicionamento do Papa Francisco. E um outro assunto, também numa entrevista coletiva em Brasília, a direção-geral da CNBB em Brasília também reafirmando o compromisso com a democracia. No momento que se ataca tanto as instituições como o Supremo, o Congresso, se um presidente da República faz um pedido para que haja uma manifestação atacando as instituições, a igreja está defendendo a democracia, o processo democrático como forma de vida. Isso dito pelos representantes da CNBB. Então, quero trazer esses dois aspectos que estão no bojo da campanha da fraternidade também desse ano. Obrigado, vereador. Nós temos aqui as vereadoras, 4 vereadoras, e o tema da campanha da fraternidade também fala violência contra a mulher. Fala da questão da xenofobia, fala da questão do respeito à criança, ao abuso sexual que Vossa Excelência traz também. Então veja como é profundo, não é uma coisa simples. E nós precisamos, é evidente que todos os assuntos são importantes, mas vejam no bojo quantas ampliações nós temos que fazer nessa campanha, e que terá eco em todas as igrejas católicas no Brasil. Vereador Fiuza, Vossa Excelência tem a parte. Obrigado, vereador Edson. Parabenizar Vossa Excelência pelo tema e dizer que, nesse momento, a grande importância do trabalho das instituições religiosas, tanto a Igreja Católica como também as igrejas evangélicas, têm colaborado com o poder público para poder, de uma certa forma, sanar essas grandes dificuldades que enfrentam essas pessoas de vulnerabilidade social e, mais além, levar também o amor de Cristo, da fé, a estas pessoas para que possam essas se ressocializar novamente à nossa sociedade e fazer com que estas pessoas possam realmente crerem numa transformação de vida. Não poderia deixar de parabenizar aqui o Júlio e todos os seus colegas através do trabalho que tem feito como excelência, que a FAS tem realizado, não ao longo desses últimos anos, mas de diversos anos, principalmente com a instituição POP ali, né, os nossos moradores de rua. Nós temos visto, vereador Edson, que se não fosse esse trabalho que essas instituições religiosas fizessem, o poder público, infelizmente, sozinho não tem faz. braço para poder fazer com que estas pessoas possam ter um acesso a uma melhoria. Muito obrigado e parabéns. É isso, vereador, indiferente, né, da religião que cada um de nós professamos, mas é o desenvolvimento espiritual. Claro que tem toda uma crise econômica mundial, mas nós precisamos restabelecer cada vez mais essa rede de proteção social, essa rede de preocupação com o outro. As pessoas acham que esse é um assunto, não, mas está falando da espiritualidade. Não, não, não. Nós precisamos cada vez mais ser elo, precisamos ser ponte, nós temos que parar. Hoje nós vemos, vereador Alberto Meneguzzi, Vossa Excelência que fala sobre a questão democrática, nós vivemos um momento de conflitos, em nível mundial. E nós temos que talvez retomar a essência da preocupação com o outro. E durante esse ano todo nós vamos ver, virão vários assuntos. Então, é um período, período quaresmal que nós estamos vivendo, é processo, por isso que todo ano é necessário se fazer uma campanha para nós relembrarmos o quanto é importante as reflexões e o desenvolvimento do ser humano na sua integridade, né? Corpo, mente e espírito. Principalmente no espírito. Se tivermos que ter um desequilíbrio, que seja pela espiritualidade, que daí nós vamos entrar na seara daquilo que a vereadora Gladys falou, a preocupação com o outro. Vereadora Diló, tens 1 minuto. Bem, rapidinho, obrigado, vereador Edson. Vossa Excelência, lhe cumprimentar por abordar esse tema, muito importante. É um momento de reflexão e é uma tradição da Igreja Católica. Hoje a gente sabe que outras religiões já se enganjam nessa luta de combate aí para tirar os jovens da drogadição, mas a Igreja Católica vem há muito tempo nesse trabalho, nessas campanhas, e não há outro caminho, o ser humano, para encontrar a felicidade que não seja através da caridade, através do olhar para o seu semelhante. Coisa que hoje a gente se preocupa muito com a modernidade, com a tecnologia,
com os valores monetários, mas fazer a caridade não é só a doação, ela é muito mais ampla, e nesse aspecto a Igreja Católica tem um trabalho muito forte de reflexão nesse período. Então, lhe cumprimento por abordar esse tema tão importante. Obrigado pela parte. Então, para concluir, senhor presidente, eu agradeço a todos os vereadores que apartearam o grande expediente da manhã de hoje, para que nós possamos fazer essa reflexão. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós vamos errar, isso faz parte do processo, até porque senão seríamos Deus, e não o somos. Mas temos que corrigir o rumo, temos que corrigir o prumo, a natureza está se organizando, e isso literalmente é preocupante. Penso que, ao final, quando chegarmos no grande oceano, né, na imensidão das coisas de Deus, nós possamos dizer, fiz minha parte. Eu procuro dentro da minha vida, e com 55 anos, né, e a vida está vendo um ciclo, vereadora Paula. E a gente, quando nota que a régua está passando da metade para diante, a gente não sabe até onde vai, e o que nós queremos deixar para as pessoas que estão vindo aí atrás? Que a gente possa fazer essa reflexão nessa quaresma, mas que seja o início de um ciclo para que a gente faça isso durante todo o ano, não só na parte da Páscoa e quaresmal, mas todos os anos, né, nos 365 dias. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito.